Olá, meu nome é Elis, estamos aqui hoje no nosso programa Receita para Viver Bem, onde toda semana nós traremos para vocês conteúdos com profissionais da saúde. Esse é o Danilo. Eu sou o Danilo Santiago, vou estar acompanhando a Elis aqui. Muito obrigado por estar recebendo a gente aqui hoje. Vamos conversar hoje um assunto muito interessante com um profissional muito querido, que é o Dr. Leandro Nardi. Tudo bem, doutor? Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Leandro, médico, especialista em medicina preventiva e longevidade e nutrologia. E agora com a estética avançada, me aprimorando nos estudos científicos, né? Então viemos aqui para falar um pouco sobre saúde e longevidade, que acho que é o primeiro tema do primeiro bloco, né? Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre longevidade, porque todos nós sabemos que longevidade significa o quê? Viver mais e viver melhor. E existem alguns segredos aí que ficam muitas dúvidas para todo mundo, né? Sobre movimentação, alimentação, são vários segredinhos que hoje o doutor vai trazer para a gente bastante conteúdo para estar tirando todas essas dúvidas da gente. Então me fala, doutor, um pouquinho sobre essa questão da longevidade, o que realmente faz a diferença para a pessoa querer chegar lá nos seus 90, 80 anos. Fala um pouquinho para a gente disso. Vamos lá. Longevidade nada mais é do que envelhecer com saúde, né? Então, envelhecer com saúde, existem alguns pilares fundamentais para que a gente consiga isso. Apesar de que o investimento para que isso, para que a gente consiga esse envelhecimento saudável, né, o que a gente busca, envelhecer jovem o mais tarde possível, né, eu acho que todo mundo busca isso, né? O investimento começa-se cedo, né? Porque o que você é hoje é o que você vai ser amanhã, né? Então, o quanto antes começar, e essa é a grande pergunta. A partir de quanto tempo eu começo a cuidar da minha saúde? A partir do momento que você se entende como gente que saiba e tenha a noção de que o quanto é importante a alimentação na tua vida, né, que são, acho que o principal pilar de um envelhecimento, da longevidade, é a alimentação. A gente nada mais é realmente do que come, do que ingerimos, né? Outro pilar importante é a prática regular de atividade física, onde a gente consegue entender a importância disso para a nossa saúde e também está muito ligado à nossa prevenção também, né? Não só na questão da saúde, quanto a questão do envelhecimento saudável, porque a gente sabe que o tão importante é a questão da massa muscular. Exato. Então a gente não consegue ter saúde se a gente não preservar a nossa massa muscular, né? E a gente vai envelhecendo, nossos hormônios vão decaindo. E nossos hormônios não caem porque nós envelhecemos. Nós só envelhecemos porque nossos hormônios caem. Há uma diferença. Então, você já tem um declínio hormonal, né? E que mais, doutor, que eu posso fazer para que eu consiga manter massa muscular nesse envelhecimento? A atividade física, né? Onde a gente estimula o que é a hipertrofia, o músculo, né? A atividade física, né? Existe a atividade aeróbia, anaeróbia, mas a atividade física de hipertrofia para o envelhecimento é de extrema importância. Uma musculação, até um pilates, algo nesse sentido. E aí também a ingesta adequada de proteína. Não adianta também você fazer uma atividade física e você não tiver uma ingesta adequada de proteína. Né? Porque a proteína que é responsável pela tua formação muscular. Então, se você está preocupado com a atividade física só e não tiver preocupado com o que você vai comer antes, depois ou no dia a dia, você também não vai ter resultado. Então, esse é talvez o pilar mais importante, né? É um conjunto, né? Isso, um outro pilar importante, o cuidado com o sono, Elis. Isso é importantíssimo, né? Então, a dificuldade todo mundo tem hoje na questão de sono. A questão que influencia isso diretamente é o estresse, né? O dia a dia, a cidade grande principalmente, a rotina, né? A gente fala... O trânsito. Quem tem filhos, o trânsito de uma cidade grande, os boletos que não param de chegar, o gerenciamento que cada um faz disso. Tudo que gera um estresse. Isso gera um estresse. O que acontece? Aumenta o nível de produção de um hormônio chamado cortisol. O vilão. O grande vilão. O vilão cortisol. Que a gente fala que ele engorda sem comer e mata também. E mata. O cortisol é um hormônio produzido por uma glândula chamada glândula adrenal, que é a suprarrenal. Que isso é um par de glândulas do tamanho de 2 nozes que fica atrás do nosso rim. Certo. E ele, junto ali com outro hormônio, que é o DHA, produz uma parte da nossa testosterona, mas não vem ao caso no momento, o cortisol, ele alterado, a produção dele, ele é extremamente danoso, né? Na questão não só da qualidade do nosso sono,
Tá. Né? Ele produz citocinas inflamatórias danosas ao É nosso onde uma corpo. coisa vai gerando a outra, né? Exato. O sono que vai Exato. causar o cortisol, que É. vai trazendo essas inflamações. Exatamente. Sim. Isso, e resumindo, até o teu risco cardiovascular aumenta. Exato. Né? Se é uma pessoa que não cuida de uma saúde, principalmente, completamente inflamada, isso só piora o quadro. A né? pessoa não dorme bem, não tem exatamente. não consegue ter um sono profundo, adequado, de E muito repouso. se confunde também com a alteração da tua produção de cortisol como depressão. Porque a alteração do nível de cortisol, ela acarreta em quê? Na qualidade do teu sono. Você desperta mais cansado do que foi dormir. Né? Você já levanta, parece que você não dormiu. Durante o teu dia, você vai colocando café achando que ele é a solução e não é. Energéticos, né? Hoje você usa alguns tipos Você de vai energéticos. mascarando ali, tratando um sintoma. E aí Sendo que a causa você começa a ter mesmo- instabilidade de humor. Exato. Né? Você começa a ter compulsividades alimentares, massas doces, alteração de pele, cabelo, tecido, toda a produção hormonal toda despenca. Né? Então ele é extremamente danoso nessa questão também da produção hormonal, derruba tudo. Lá pro final do dia parece que despertou. Nossa, parece que eu acordei É como agora. se trocasse o dia Né? pela noite. 9, então. 10 horas da noite, Sim. parece que você está bem, É. 100% bem. E vai cair lá para 11, meia-noite, cai de novo. Né? Isso que a gente chama de, na fisiologia, né, onde é estudado, isso de fadiga adrenal, que é uma alteração na produção de cortisol. Isso é muito confundido com depressão também. A pessoa tem muita instabilidade de humor, Tá. a pessoa não consegue dormir, aí, enfim, não é antidepressivo. Né? Por isso que a gente tem que fazer sempre, numa avaliação de um paciente, Porque se uma pessoa Uma- já se automedica, Já acaba ela com já exato, né, deduz uma que está com uma anamnese bem depressão. completa, Sim, entender claro. todos os fatores também, eliminar os fatores que podem agravar isso. Sim. Né? A ansiedade também pode atrapalhar um pouco, doutora, Isso na gera questão do sono. também ansiedade extremamente desencadeante. Mas a questão, se você não se alimenta bem, que falando de novo dos pilares, voltando, como eu falei no início, atividade física, alimentação saudável, né? O gerenciamento do estresse, que é a produção de cortisol, que isso é fundamental para se ter uma saúde. Intestino, que o papo é longo e a gente sabe que hoje a verdade. evidência mostra, é o nosso A segundo cérebro. importância do segundo cérebro. A gente tem mais neurotransmissor aqui do que aqui até. Exato. Então a gente sabe o quanto é importante. O primeiro órgão no estresse a sofrer é o intestino, não é o coração. Exato. É como todo mundo, vamos morrer do coração. Não. Todo mundo já acha O que intestino vai... é o primeiro. É. Então, ou seja, um hormônio, vou dar um exemplo, a serotonina, que todo mundo conhece, que é o hormônio do bem-estar, 95% dela é produzida no intestino. No intestino. Né? Pouco Eu sabe. não sabia disso. Que Então, a interessante, doutor. já. Eu vou te cortar um pouquinho agora, porque nós vamos querer falar sobre esse assunto do intestino após os comerciais. Fiquem aí e aguarde a gente até daqui a Voltamos pouco. já já. E agora nós estamos aqui na rede de drogarias Coop, com mais de 67 anos de experiência, diversas unidades, e é claro que em todas elas você encontra produtos da Alquimia. E agora eu quero destacar um para vocês aqui. Mais um produto diferenciado da Alquimia é essa base fortalecedora de unhas, que em 14 dias você já consegue perceber as suas unhas mais resistentes. Ela tem ação antimicótico também e é uma base que ultrapassa a barreira da unha e você encontra também aqui na Coop. E essa é para você, empresário, comerciante, profissional liberal. Que tal expor aí os seus produtos, os seus serviços com arte, vídeo, no hashtag TV na Rua Suzano? Gente, é uma mídia digital que fica no centro, na Rua Baruel, altura do número 434, que tem uma visualização tremenda. Todo mundo que passa no centro vai ali ver o seu produto, a sua prestação de serviço. E são mais de 2.000 visualizações por mês no outdoor digital. Olha só, para você ter mais informações a respeito, eu vou te passar aqui o WhatsApp 93940 5053. Olha que fácil, 93940 5053. É o seu serviço, é o seu produto. Aí, olha, para todo mundo ver e fazendo um grande sucesso. Hashtag TV na Rua Suzano. Estamos de volta com o nosso segundo bloco para dar continuidade aqui a essa curiosidade sobre o intestino. E o doutor vai continuar falando para a gente, doutor, a questão do segundo cérebro, que é o nosso intestino, né?
Fala um pouquinho pra gente dessa questão. O intestino até, talvez 10 anos atrás, até os gastroenterologistas não sabiam a total importância dele para a nossa saúde, né? Sim. Então isso tornou-se evidente pela quantidade de neurotransmissores que são produzidos aqui, o quanto ele interfere na tua saúde, né? Não dá para pensar em ter uma saúde, pensar em longevidade, se você não tem uma produção adequada dos hormônios que são produzidos ali, os neurotransmissores, na verdade, né? Exato. Então você vê hoje o que acarreta, né? Um exemplo, né? Hoje até uma pessoa que tem uma hipersensibilidade, poucos sabem, até a doença celíaca, que é aquela intolerância ao glúten, onde a gente acha em diversos alimentos, principalmente derivados de farinha branca, onde a gente encontra no trigo, na cevada, no centeio. E aquela pessoa que tem uma intolerância ou até uma hipersensibilidade, a gente sabe qual a importância, qual é o dano que isso pode causar para o nosso intestino. Desde como doenças se fosse um veneno. até doenças autoimunes são desencadeadas ali. Sim, sim. Tiroidite de Hashimoto, Tá. né? Isso é até doenças intestinais, as doenças inflamatórias intestinais, retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Tudo isso também é agravado com o alimento, com a questão do intestino. Né? Exatamente. E tudo pelo intestino, Então, que é ele que vai fazendo toda essa abordagem, um assunto muito né? complexo, é um assunto que tem muito detalhes, né? Mas enfim, disso descobriu-se a importância que o intestino é para a nossa saúde. Exato. Né? Então, tão importante quanto o coração é o intestino. E o como teu que a gente alimento, cuida desse intestino? Exatamente. Primeira coisa é a tua alimentação, né? Começa já a drenagem na alimentação. Exatamente. É o que você ingere, isso repercute aqui. Não tenha dúvida disso. A segunda não deixa de ser o estresse, que é o que a gente acabou de comentar agora, o quanto ele é danoso. Ele vem escondido, pra né? Mas saúde ele está totalmente relacionado. Exatamente, né? Uma boa ingestão de água, isso é fundamental. Você evitar, principalmente, o excesso dos refrigerantes, alguns sucos também, de caixinha, que são, na verdade, um açúcar puro. Isso não estava é... vendo um pouquinho hoje sobre o suco integral, né? O pessoal falando também que às vezes ele tem mais açúcar do que o normal, né? A pessoa ou não. Isso é o mito. açúcar no geral sim, né? Acho que a única fruta que feita em suco, que não é tão calórica, não tem tanta quantidade de glicemia tão alta, talvez seja o limão. Entendi. Mas tem que moderar também, não que seja também ele o causador, né? Mas se você é uma pessoa que, né, um estilo de vida não saudável, sobrepeso, obesidade, totalmente inflamado, achar que o suco, estou trocando aqui, doutor, parei de beber, agora é só suco, comece com 1 litro de laranja por dia. Você está alimentando ainda mais o dano do teu fígado, né? A esteatose não alcoólica. Isso é muito comum, né? A gente sabe o quanto isso hoje está em evidência. Então não é só o álcool que vai fazer mal para a pessoa, né? Não, hoje é uma coisa que está bem em evidência. A disciplina ela tem que estar ali regrada a esteatose em não todos alcoólica os aspectos. é um dos fatores também que a gordura visceral, né? O excesso de gordura visceral ocasiona, né? Entendi. A resistência insulínica também, né? Sim. Então, hoje muito se fala da resistência insulínica. É um dos grandes fatores. Por isso que cada paciente ele tem que ser avaliado, tem que ser estudado, tem que entender o metabolismo. Não é simplesmente chegar numa primeira consulta e olha, toma isso aqui, é a fórmula mágica. A probabilidade disso dar certo é muito pouca. Pegar a receita, pegar Exatamente. a receita. O que é bom para você não é bom para mim, não é verdade? Exatamente. O do que é paciente bom para uma tem que pessoa ser pode olhado ser um veneno para outra, de né? forma individual, tem que ser conversado. Hoje não é assim. É lindo, maravilhoso você ir numa nutricionista, com todo o respeito, e fazer uma dieta maravilhosa e colocar ali na porta da sua geladeira. Claro. Né? Agora, outra questão é você seguir ou não. É verdade. Né? Existem por trás disso, numa obesidade, né, a questão da compulsividade alimentar, a questão da ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu acabo descontando na geladeira. Isso é uma compulsividade também, né? Exatamente, uma ansiedade que gerou uma compulsividade. Normalmente o compulsivo é aquele que come, de repente, num momento de compulsividade, depois se arrepende, né? Enfim, tem uns que não se arrependem. Eu tento, Mas, por exemplo, eu tava com mania de comer à noite, você acredita? Durante o dia fico na dieta legal, chego em casa, sem o que fazer, eu acho que gera uma ansiedade, acaba que você desconta na geladeira. E eu tenho absoluta certeza que você sabe o correto. Que comer à sabe. noite não é saudável. No fundo, nós todo mundo sabemos. sabe a questão o que exatamente. deve ser feito, né? O duro é cumprir, né? E eu tava trocando, viu? Parei de beber, agora eu tava tomando suco, já vou evitar também, porque com essa moderar, né? A gente tem que buscar essa questão do equilíbrio. Né? Quando se tem um equilíbrio, né? Uma prática regular de atividade física,
né? Começando, você não está praticando atividade física, começa devagar, né? Isso. Vai caminhando, vai aumentando a velocidade da sua caminhada. Na musculação começa com pouco peso, bastante olhar na postura, por isso que quem está começando a praticar atividade física precisa ter um profissional adequado para que oriente essa pessoa para não agravar um problema, poder em evoluir. vez de ajudar, vai Exatamente, senão você está dando um passo para frente e está dando 3 passos para trás. Exato. Porque você vai se machucar. Isso. E você não vai atingir o seu objetivo. Então, quem procura, estou sem fazer nada, quero começar a mudar meu estilo de vida. Porque o que a gente até conversou nos bastidores, a grande questão do emagrecimento, ela está aqui. mental, né? Quando você se propõe a mudar, as coisas ficam mais fáceis. Sim. Né? Você entender o poder do alimento, você entender a influência que a atividade física tem na sua saúde, você prezar o teu sono, né? Pô, vou dormir, eu fico ali, celular na cara, 2h30. Mas acorda às 10, tô dormindo 7 horas por dia. Tá errado. Não tem nada Você tem que a ver. deitar antes, tem que Não deitar antes das descansou 11. na realidade, Na né? verdade, você não descansou. Você não teve um sono, O sono reparador. o sono né? reparador, ele Só tem o horário exato. certo, né? Você só tem Não duas é a formas, quantidade de horas que você dorme, né? É a qualidade É a do qualidade. sono. do a sono. questão do sono e da produção hormonal, ela está totalmente ligada. Porque a gente só tem duas formas de liberar hormônio. Ou é dormindo ou é praticando atividade física, de uma maneira natural. Né? E com o envelhecimento, Isso para a liberar os hormônios. a tua produção hormonal ela vai diminuindo. Tá. E o envelhecimento traz outro dano. O teu metabolismo vai ficando mais lento. Você tem mais propensão em perder massa magra, massa muscular e aumentar a massa de gordura. E nos lugares mais indesejados. Hoje, por exemplo, voltei a treinar, levei minha filha, levei minha esposa, para ser um exemplo para eles. Porque eu acho que existe muito essa questão da criança, hoje tem muita criança que eu acredito também está acima do peso, Sim. está gerando uma obesidade e as pessoas infantil. não estão ligadas a isso. Tem que ter uma conscientização, né, doutor? Exatamente. Eu acho que tudo vem e começa com a educação dos pais e das mães, né? A gente vê muito isso na clínica. Inclusive, a gente vê casos na clínica de pais e mães que não seguem, mas para o filho é 200%. Só que isso não é tão comum, né? E o ideal é o equilíbrio, né? É os filhos terem os pais como exemplo, Sim. né? Na questão. Porque não adianta o pai e a mãe falar para o filho fazer isso, ele vai questionar um momento da vida dele, quando ele tiver um maior entendimento. Por que você pode fazer isso e eu não posso? Não adianta falar assim, porque eu sou seu pai e você fica quieto. Isso já não adianta. existe mais. Não existe mais. Isso Já não funciona. Isso já não rola mais. Eu posso fazer e você não pode. A educação alimentar, o estímulo à prática de atividade física, ela começa em casa. Mas tem um grande problema. As pessoas estão começando a treinar e estão fazendo uso indevido do anabolizante. Eu acho que também pode correr até um risco de morte. Eu estava vendo o senhor falando na rádio aquele dia. Acho importante você também tocar no assunto. Hoje, e não é de hoje, né? Já há um tempo o uso indiscriminado de anabólicos, né? Então ele começa já na academia, um adolescente, onde quer buscar um corpo ideal, né? O cara quer passar umas férias lá e o físico dele não é igual do amiguinho, e aí acaba vindo. O que você fez? Fala, eu fiz isso. E de forma mercado negro, ele acaba conseguindo. E eu tenho uma dúvida, doutor, sobre essa questão do anabolizante, mas eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco, quando a gente voltar dos comerciais. Até já! Como vocês podem ver, os produtos Alquimia estão espalhados por diversas farmácias em todo o Brasil. E aqui na Ultra Farma eu quero te mostrar um produto que é revolucionário para dor. Esse aqui tem alívio imediato, ele é super potente, um ótimo anti-inflamatório, o mais potente analgésico para você tirar a dor na hora, porque ele ultrapassa a barreira da pele e vai direto no músculo. É alívio imediato mesmo. Alquimia, são 40 anos de experiência, mais de 80 produtos de fabricação própria que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Alquimia, receita para viver bem. A Rede Auto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portal redeautotietetv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Auto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Auto Tietê, a nossa TV.
Estamos de volta aqui com o Dr. Leandro e para concluir a nossa pergunta, né, sobre os anabolizantes, que existe uma certas curiosidades sobre esse assunto. Muitas. Nós sabemos que eles trazem reparos incalculáveis à saúde, não é, doutor? Porém, tem um detalhe. Existe também uma prescrição do anabolizante para alguns pacientes ou não? Sim, na verdade não, né? Na verdade, se tiver a questão, a necessidade, né? Uma sarcopenia, até no idoso, em alguns casos a gente até usa, porque ele precisa aumentar a massa muscular para melhorar a qualidade da saúde dele. Em alguns protocolos no hospital, a gente faz, a nutrologia, ela faz isso, né? Tá. Pacientes com dificuldade de ganho de massa muscular, em alguns casos muito bem acompanhados, alguns endócrinos, nutrólogos usam também. Agora, o uso indiscriminado isso causa diversas consequências danosas, né? Na questão da tua produção hormonal, que você tem um auge hormonal 20 anos, 22 anos, 25 no máximo. Isso atrapalha toda a tua produção hormonal. A partir do momento que você coloca hormônio exógeno no teu corpo, a parte endógena ela para de produzir, inibe o eixo, né? Aquela questão do LH, FSH que é produzido aqui na hipófise, que manda a ordem aqui para o testículo a produzir hormônio, ela é inibida. Né? E a questão também do risco vascular e cardiovascular. Se a gente está fazendo uso de anabólico, o hematócrito, que é um fator do hemograma, ele sobe, né, cara, a chance de você ter um dano vascular é enorme, né? Então tem que ser muito bem acompanhado ou não fazer. Agora, a terapia de reposição de hormonal, isso é super indicada, até na questão quando há um déficit. Mas assim, a gente tem que sempre educar em casa. É muito reduzido, saber, né? Mas uma coisa que aparece no paralelo. Você não sabe a procedência, você não sabe de onde veio, você não sabe... Então isso aí a gente tem que ter muito cuidado. Que vem do tempo de tela, vê na tela ali, vê no celular, o amigo próximo, quer buscar um exemplo que não é aquilo que eu nós sempre queremos, passo né? isso para os pacientes, não sou a favor, né? Você quer fazer algo, procure um médico que conheça do assunto, né? Isso é importante também, né? Hoje estão passando o anabólico à torta e direita, tanto é que agora o conselho restringiu, né? Então você tem que ter muito cuidado com essa questão. Mas é um assunto complicado, né? Mas ele é fácil de ser corrigido. Ele é corrigido ali, com a educação feita em casa, né? Não pode achar que você vai conquistar um corpo de um dia para a noite. E né? através o investimento na tua alimentação, na sua prática de atividade física, você vai ter resultado, uma suplementação adequada. Toda essa disciplina, até com um nutricionista bom, onde passe ali a quantidade adequada de proteína que você deve ingerir, o treino, o que eu tomo antes, tomo depois, você vai conquistar. Né? Não precisa dar esse passo porque você pode ter consequências porque nós brasileiros somos muito ligados à estética. Né? Eu, por exemplo, estou fazendo um processo agora de emagrecimento, a minha preocupação já é a flacidez, eu já estou preocupado com coisa que eu não preocupava antes. Então a gente acaba pensando, você acha que a questão da estética também, a estética avançada pode ajudar nessa questão? A pessoa que está preocupada com isso, eu acho que é importante para as pessoas também. Exatamente. Ali, finalizando ali a parte dos anabólicos, também tem os colaterais, tá? Queda de cabelo, né? Ginecomastia, aquela coisa toda. A pessoa nem entende porque tá caindo o cabelo. Esteticamente é danoso e pode ser reversível, tá? Quem tá feliz com isso são os tricologistas que estão implantando o cabelo à torta e direita. E é uma fortuna, para quem não sabe. É verdade. Mas enfim, tá trazendo solução, tá rejuvenescendo. rejuvenescendo. Que é o que a estética avançada hoje traz. Aquele paciente que acompanha comigo, que faz um planejamento alimentar, que obtém um resultado no emagrecimento, na performance, né? Ou um paciente pós-bariátrico que faz soroterapia lá com a gente, que é o que a soroterapia nada é do que a infusão de nutrientes, antioxidantes, aminoácidos através da veia, onde você tem uma absorção de 100%, biodisponibilidade de 100%. O bariátrico, por ter tirado uma parte do intestino, da bypass, que o gastrointestinal, ele tira uma automutilação, não deixa de ser, né? Você tira um pedaço do teu órgão, você não absorve alguns nutrientes, que a mais comum é uma bypass, como eu disse, ferro, B12. A gente faz bastante soroterapia na clínica. Nesse momento, o paciente vai lá, consegue perder bastante peso, está nutrido, consegue trazer de novo aquela energia, disposição, com a questão toda do que a gente comentou, ele vai ficar incomodado. E aquela pele? Né? Pô, eu faço a cirurgia, hoje na estética avançada a gente consegue solucionar isso. Né? Não só na bariátrica, o paciente que está emagrecendo, como é o teu caso que você falou, pô, doutor, você é um cara forte, né? Você emagrecer, teu músculo vai aparecer. Né? Então você vai fazer, o que eu faço de atividade física? Você vai focar na tua parte aeróbia, 70%, 80%, mas vai fazer musculação para perder peso com densidade, né? Uma suplementação adequada. Mas vai ficar no final aquela gordurinha, algo que está te incomodando, e aí que
a gente associa a estética avançada com procedimentos de alta tecnologia, não invasivos em sua maioria, que nos traz um resultado Ou seja, nem fantástico. tem ainda soluções que não são invasivas. Sim. Porque a pessoa já pensa logo na cirurgia. É né? infinito Exatamente. Eu acho hoje que é a melhor. quantidade de aparelhos, Exato. de equipamentos. Uma tecnologia Eu acho maravilhosa, que né? eu fico esse alerta até para querer, eu não dá, eu vou fazer a cirurgia. Não, vamos tentar. Hoje a medicina nos traz tudo isso. Né? Uma Tem um maneira caminho de melhor, a gente né? conseguir um processo de desinflamar o paciente, de buscar um emagrecimento saudável, né? Com todos esses fatores que a gente comentou agora E a gente sabe no que fácil bate-papo. não é, né, doutor? Não é nem um pouco A gente vai fácil. começa, né, lá para querer a longevidade, você vai entrando em todos esses aspectos, né? Sempre com muita disciplina, sempre Exato. com muita. E a questão da longevidade também, a estética também é fantástica nessa questão, Sim, né? exatamente. Você rejuvenescer um rosto de um paciente de 60, 70 anos que já não tem aquela produção hormonal, A falta do colágeno. a falta do colágeno, Sim. e você fazer procedimentos de introduzir bioestimuladores. Hoje a gente tem tecnologias também de estímulo de colágeno que potencializa a formação. Vai resgatando a mesmo autoestima da com pessoa. essa idade, Sim. a autoestima é resgatada, esse paciente sai satisfeito, o paciente começa há 10 anos não se arrumava, começa a se arrumar. autoestima já começa vai lá a em querer cima, sair. né? Isso É. é a coisa mais gratificante É. para o profissional da saúde, né? muito É devolver Quando a você autoestima. vê- Eu acho que se tem uma coisa prazerosa na medicina, é você devolver a autoestima de forma saudável, né? De forma saudável, É, exatamente. porque a pessoa nem emagreceu, ela já está pensando no que vai acontecer com o corpo quando emagrecer. Então, eu acho que é um Exatamente. processo, né, doutor? Tudo é um processo, você sabendo respeitar o processo. Ó, eu quero buscar um resultado. Mas você tem que entender que você vai passar por um processo para tirar a tua inflamação, que está gerando um risco cardiovascular alto. Né? Você vai iniciar uma atividade física, não é de um dia para a noite que você vai correr uma maratona. Exato. Né? Tudo é hábito. Né? E essa questão da soroterapia, que o senhor comentou agora conosco, ela tem assim um tempo para fazer, ela é ilimitada, porque são vitaminas, a maioria Sim. suplementos, né? Tem vários perfis, né? Desde um paciente que ele sente-se melhor, ele precisa suplementar com alguns compostos, ele não quer ficar tomando 20, 30 cápsulas ou 5 Sim, numa... exatamente, Ou seja, e ele vai uma vez por semana na clínica, consigo colocar esses nutrientes Tudo resumido na numa forma, única junto no seringa. soro, e ele está lá, tem empresários, tem médicos que estão lá na soroterapia. Você reduz um trabalhando. pouco da sua Acaba que rotina, tem do um seu network tempo. ali na clínica. É, E aí exatamente. tem essa questão, e tem perfis, eu tenho bastante paciente pós-bariátrico, o pós-Covid, com paciente vinha com diversos anos que até hoje Que ninguém deixa sabe tantas direito. sequelas, Aquela sequela de queda de pós-Covid cabelo, também. aquela questão de falta de disposição. É o verdade. paciente, depois que teve aquilo, o paciente tá um caco, né? E a gente consegue, através de nutrientes, melhorar bastante essa qualidade. É verdade. Não é assim, se é faz o soro, o soro do Hulk. Não, não é, né? São etapas onde a gente vai restabelecendo, vai repondo as vitaminas, e esse paciente a gente vai acompanhando a melhora dele, da disposição. Não adianta você montar um protocolo, olha, você vai comer isso, você vai treinar 3 horas Sim. por dia, se você não tem energia O para isso. milagre também não existe, Mas assim, a acontece, mágica, pessoal, né? Não é uma mágica, Eu né? tô sentindo hoje, eu tô treinando, Sim. eu posso falar pra vocês, tá? Tô me sentindo melhor, levanto melhor, meu sono, a qualidade A do sono tá disposição. melhor, mas eu tô largando o celular à noite também, não tô levando pra cama. A câmera, eu tô ligado na câmera que eu fico o tempo todo no telefone. Então, assim, a gente consegue sentir, só que é um processo. Não vai ser da noite pro dia. Durante o programa também quero mostrar para vocês a evolução, mas vou seguir a risca para a gente conseguir ter um resultado saudável, porque não adianta fazer nada radical, né? Exatamente, o grande segredo é a continuidade desse processo que você está iniciando, né? Pode Porque ter todo certeza mundo começa que e para, né? daqui 1 ano você já vai ter um resultado, né? Daqui 2 anos, daqui 3 anos, né? Então, ou seja, é a continuidade que vai trazer teu resultado. E tudo que você quiser abreviar esse tempo, você está correndo um bom risco, né? Você fala assim, vou ali que tem a fórmula mágica, tu vai aplicar 3 injeções ali, o hormônio vai ser a solução da minha vida. Aí você pode dar 10 passos para trás de novo. Então a gente tem que entender isso, que não existe essa fórmula mágica. Não existe a fórmula né? mágica. A gente tem que entender, cada um é cada um. As pessoas querem encurtar o caminho e acabam encontrando aí aquela questão que a gente sempre fala, vai encontrar o gato por lebre, né? Não vai adiantar. Como a gente falou do anabólico. Né? Exatamente. Vamos buscar aqui uma coisa rápida e acaba tendo efeito danoso ao contrário. Nossa, isso é bem complicado, né?
Bom, pessoal, vamos infelizmente Mas chegando já? no finalzinho do nosso programa, que foi maravilhoso. Tenho certeza que vocês adoraram, porque o assunto, se deixar, a gente fica o dia todo, né, doutor? Falando, bem complexo, porque muito detalhe, né, muito Elis? detalhe, muitas curiosidades, coisas interessantes que todo mundo quer saber, né? Que a gente tem interesse. Sim. E a gente gostaria que o senhor deixasse um pouco para a gente, ou uma rede social, onde as pessoas te encontram. O senhor está atendendo hoje no ABC, em São Paulo. Sim, Como é sim, que está a sua rotina, doutor? A clínica em Santo André, né, no bairro Jardim. Bairro Jardim Santo André. Atendo em São Paulo também, nos Jardins. A rede social é Clínica LN, onde a gente coloca um pouco da rotina das nossas atividades, a questão da soroterapia, da estética avançada, fala um pouco também sobre nutrologia, um pouco sobre longevidade. Você consegue também achar todos os contatos da clínica, endereço, e-mail, telefone. E agradeço mais uma vez esse bom bate-papo. Bom bate-papo. Quando você fala sobre saúde, sobre prevenção, é uma coisa que é prazerosa para quem, não só para nós, né, que a gente tenta fazer com que o paciente absorva um pouco do que a gente tem para passar, mas para o paciente também, né, motivá-lo e dar esperança de ele saber que existe essa possibilidade, né, de envelhecer bem, investir agora para colher no envelhecimento, e as ferramentas são dadas, a questão da disciplina é de cada um, né? É uma pena, estamos encerrando aqui agora o nosso programa Receita para Viver Bem, aqui na Rede Alto Tietê, junto com a Elis, com o Dr. Leandro. Ficamos muito felizes, muito obrigado e até a próxima, né, Elis? Até a próxima, pessoal. Receita para Viver Bem.